Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O capítulo que nós estamos estudando do Livro dos Médiuns é o capítulo de número 20, Influência Moral do Médium. Questões diversas, como subtítulo, dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium nas comunicações, naturalmente. O item é de número 228, nós vamos partir daí, nós estudamos até o 227 e vamos partir do 228. No item 228, Kardec continua o seu arrazoado a respeito do assunto sobre o qual nós estamos estudando. Ele diz o seguinte: todas as imperfeições morais são portais, são aberturas, não é? Abertas, no plural, aos espíritos maus, aos espíritos imperfeitos, aqueles que desejam o mal, que querem produzir o mal, que querem desencaminhar o médium, mas a que eles exploram com mais facilidade. Com mais habilidade. Olha o Celso aí. Bem-vindo, Celso. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Dani. Boa noite, Celso. Boa noite, Alexandre. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Eles têm mais traquejo em lidar com orgulho. É muito mais fácil você lidar com orgulho do que com as imperfeições morais. Por quê? Porque é muito fácil você convencer um ser humano encarnado aqui no nosso planeta de que ele é melhor que os outros. Ele já carrega isso com ele, né? Ele já leva em si: não, eu sou um palestrante espírita, então eu sou um estudioso da doutrina espírita, eu escrevo livros, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou médium do espírito fulano e tal, então eu sou melhor que os outros. Se ele pensar nisso, ele não precisa nem verbalizar. Se ele pensar nisso, é o suficiente para os espíritos imperfeitos se aproximarem dele e alimentarem e retroalimentarem essa ideia, para fazê-lo perder. Se vocês estudarem a obra de Kardec, na sua íntegra, de O Livro dos Espíritos, a Gênese, vocês vão notar uma característica muito peculiar de Kardec, que é a humildade. Leiam o livro Viagens Espíritas de 1862. Ali vocês vão ter uma noção muito boa do que é e de quem era e do comportamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec para escrever a obra dos Espíritos, não dele, dos Espíritos. Por isso que ele adota o pseudônimo. Ele não adotou o pseudônimo para se esconder atrás de um nome, não. Ele adota um pseudônimo e sempre afirmou e reafirmou o seguinte: a obra não é minha. A obra é dos Espíritos Superiores, a mando de Jesus de Nazaré. Quer dizer, é de uma responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade na mão imensa de trazer informações privilegiadas, informações importantes para o esclarecimento da humanidade. Então, se ele não fosse quem ele era, se ele não agisse como ele agiu, esta obra chegaria de maneira imperfeita à humanidade. Ou então perderia-se o trabalho. Mas Kardec se posiciona, se posta, desobedece aos espíritos no sentido de trabalhar demais. Os espíritos estão dizendo: não faça o que você está fazendo, você vai desencarnar antes do tempo. Ele tem problema de saúde que ele foi obrigado a parar, por meses, inclusive. Foi obrigado a parar. Não faça, você está trabalhando demais. Ficava até altas horas da madrugada, naquela época, escrevendo carta e respondendo carta para mais de 1.000 centros espíritas no mundo inteiro, à luz de vela no bico da pena. Sabe lá o que significa isso?
Este era Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, um homem primoroso do ponto de vista moral, humilde. Então os espíritos não tinham acesso, estes aqui, os quais ele está citando, não tinham acesso a ele, porque ele mantinha esse critério. E é importante que nós, estudiosos da doutrina espírita, mantenhamos o mesmo critério. O mesmo critério. Não permita que o orgulho tome conta da sua vida. Seja sempre humilde, sempre. Humildade é importantíssimo. Jesus falou isso. Lá, 2000 anos atrás, Jesus falava isso. Que a humildade era muito importante. Aliás, que Deus buscava no simples de coração esclarecê-los do que os privilegiados da sociedade, os principais da sociedade, os mais altos escalões da sociedade. Por quê? Porque o coração do humilde está mais apto, está mais aberto a receber essas informações e mais fechado a receber a influência dos maus espíritos. Então fica mais fácil você ensinar, estou falando de Jesus de Nazaré, ensinar essas pessoas do que ensinar uma pessoa de alto nível, de alto gabarito, porque ele se acha melhor que todo mundo. Vai me ensinar o quê? Um carpinteiro, um filho de carpinteiro não é nada. Não é nada para me ensinar, não tem nada para me ensinar. Muita gente pensou assim e quebrou a cara, né? E até hoje a humanidade pensa, muitos pensam de Jesus de Nazaré, a mesma coisa. Vem daí esse desfile dessa escola de samba aí, né, prestigiada pelo nosso querido presidente da República, né? O que eles fizeram com a família, com o próprio Jesus de Nazaré, com tudo mais que vocês estão sabendo, são pessoas informadas, vocês sabem disso, né? Então, isso tudo o que é? Orgulho, vaidade, prepotência, essas pessoas se acham melhores que as outras. Não, eu tenho dinheiro e poder, eu mando, você não manda nada. Você não manda nada, nós estamos numa encarnação fugaz e passageira. Fugaz e muito passageira. Nós devíamos centrar fogo na vida espiritual, que lá nós vamos ter a imortalidade. Lá é o lugar em que nós realmente vamos querer estar bem. Coitado daquele que não estiver bem lá. Aqui pode até estar bem, do ponto de vista humano, né? Dos bens materiais, do poder e tal. Né? E não está, a gente sabe que não está, porque a consciência, ela cobra. Eu duvido muito que essa gente consiga dormir 1 hora por noite. Duvido muito. E há poder de remédio. Toma aqueles barbitúricos da pior espécie para poder dormir 1 hora, 1h30 por noite. E mal. Um sono pesado e cheio de contratempos e tal, né? Porque tem a consciência pesada daquilo que estão fazendo, sobre aquilo que estão fazendo. Mas isso já é uma outra história, mas vale comentar no contexto daquilo que nós estamos estudando. Então, orgulho é muito perigoso. Fujam dele. Quando vier um pensamento desse tipo na sua cabeça, refugue. Como se fosse uma lepra. Como se fosse um câncer. Refugue, não aceite. Porque nós não somos nada nem ninguém para se achar melhor de quem quer que seja. Somos todos iguais perante Deus e não somos melhor que o nosso próximo, seja ele lá quem for. Jesus muito sabiamente, porque era um sábio, né? Espírito perfeito, né? Muito sabiamente está dizendo, não julgueis. Porque quando a gente julga com o conhecimento que tem. Se você está julgando outro, está julgando você mesmo. A você mesmo você está julgando, não é outro que você está julgando. Então ele falava, não julgueis, porque serei julgado de conformidade com aquilo que você falar, conforme o seu próprio julgamento. Então, sábio, um espírito sábio. Ele segue, o orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades que, sem ele, seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Ele está falando do tempo dele, hein? Lá, meados do século XIX. Nós estamos no século XXI, já partindo já para quase, né, mais próximo de meados do século XXI do que do início dele.
Em meados do século, imagine você. E o mundo mudou muito pouco, porque muda muito pouco, em 100, 200 anos muda muito pouco mesmo. É quase que imperceptível a mudança, né? Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Olha o caminho que leva o orgulho. Ele está se referindo somente à mediunidade, mas nós podemos dizer isso, que isso atinge ao homem de uma forma geral. Conheci gente que teve muito dinheiro e que catava latinha no meio da rua. Acabou a vida catando latinha no meio da rua, dependendo de ajuda dos outros para poder comer. O que é isso senão o orgulho, a imprudência? Porque o orgulho leva à imprudência. Como leva o médium à imprudência? Nós não podemos e não devemos ser imprudentes. Eu gastei um bom dinheiro nessa cirurgia que eu fiz agora. Muita gente me criticou. Você poderia ter usado esse dinheiro para uma viagem e tal. Tá bom. E agora eu pagaria o médico com a viagem. Então, nós precisamos usar de prudência. Eu sempre repito essa frase de Jesus: sede mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Serpente não se mostra, não. Ela fica lá no cantinho dela, escondida, de preferência, mesmo as mais peçonhentas. Ela não se mostra, ela fica prudente, escondidinha, e só ataca quando é atacada, para preservar a própria vida. E nós devemos ser assim, precisamos ser assim, muito mais do que se refere à mediunidade, ao trato com os espíritos, mesmo sem ser médium ostensivo. Mesmo sem ser médium ostensivo. É muito importante nós observarmos isso, por isso que eu estou aqui repisando essa necessidade. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Guardem isso na memória. A importância do espírito estar se manifestando, é um espírito superior, e na infalibilidade desse espírito. Nenhum espírito é infalível, a não ser os espíritos puros. O espírito superior não erra, dizem os espíritos. Eles ensinam isso, lá no livro dos espíritos. Espírito superior não erra. Mas não é infalível, porque ele ainda não é um espírito puro. Ele pode cometer algum deslize em alguma informação. E diz Kardec o seguinte: quando os espíritos superiores não sabem a respeito de um assunto, eles postergam a informação para depois. A senhora, nós vamos procurar saber, nós vamos procurar nos informar para depois nós tratarmos desse assunto. Eles sempre fazem isso. Sempre. Então, espírito que responde tudo, toma cuidado. Tem boi na salinha. Tem boi nessa linha, tem problema. Nós não devemos confiar em qualquer mensagem, em qualquer livro, em qualquer comunicação. É muito perigoso. Disso resulta um certo desdém. O fato do médium se comportar dessa forma, um certo desdém por tudo que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. Ninguém tem o privilégio da verdade. A verdade é para todos. Não existe nenhum espírito privilegiado na obra do Criador. Nós todos temos os mesmos direitos de todos. Por isso que nós somos temporariamente maus, temporariamente imperfeitos, porque o nosso destino é a perfeição. Consequentemente, o nosso destino é a felicidade. Se existe um destino, não existe destino, é claro, a gente sabe disso, mas se existe um destino, se nós estamos condenados a alguma coisa, é a sermos felizes.
Porque este é o resultado de tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra, seja de bom ou de mal. Não importa se o cara está errando. Não importa se o cara está cometendo os piores erros que a gente pode imaginar. Não importa. A experiência dele. Ele está experienciando para poder aprender. E o futuro deste espírito, por pior que ele seja, será a felicidade. Ele será um espírito perfeito e será feliz, plenamente feliz. Porque esta é a previsão da lei de progresso. A lei de progressão dos espíritos prevê exatamente isso. Estaremos algum tempo nesse mundo, no mundo de expiação e provas, e seremos promovidos para um mundo de regeneração, depois para um mundo mais perfeito, para um mundo melhor, etc. Como nós já viemos de mundos mais imperfeitos que o nosso, que é o mundo primitivo. Ninguém pode alegar, em sã consciência, que é um espírito primitivo. São raros aqueles que no nosso mundo são realmente primitivos. Olha a inteligência que a maioria demonstra. Olha as aptidões inatas. Aptidões inatas. Criança com 2 anos executando Bach, Beethoven, Liszt, no piano, em outros instrumentos. Isso é uma demonstração clara de que esse espírito teve outras encarnações. E nós, com as nossas aptidões, com a nossa inteligência, uns um pouco mais, outros um pouco menos desenvolvida, somos prova disso também. A nossa confiança em Deus vem da onde? De onde vem a nossa confiança em Deus? A nossa fé. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Isto vem da nossa maturidade como espírito, de outras encarnações. Porque a nossa tendência é não acreditar em Deus, não confiar nele. A tendência da maioria, que vê Deus como um déspota, como um ser sádico, que coloca os seus filhos aqui para sofrer, o que não é verdade. Não é? Então nós precisamos nos ater a essa verdade que Kardec está explicando. Ninguém tem o privilégio da verdade, ninguém. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores desses médios vaidosos, orgulhosos, os deslumbra. Eles ficam deslumbrados. Eu sou o melhor, eu sou perfeito, eu sou o médium. Como tinha um grupo que eu conheci aqui na cidade de Jaú, só participavam daquele trabalho 5 ou 6 pessoas. Eles não deixavam mais ninguém entrar para não contaminar o grupo. Vê se cabe uma coisa dessa. Porque os espíritos que lá comunicavam eram espíritos de alta patente, de alta hierarquia. Olha o quanto esses caras estavam errados. Dá para entender? Eu conheci, viu? Não estou falando de ouvir falar, não. Eu conheci esse grupo. Tá bem? Então, como este grupo, existem outros que se acham acima do bem e do mal. Grupos que se dizem espíritas, que na maioria são espiritólicos ou catopíritas, alguma coisa, menos espíritas. Que se lessem apenas esse 228 aqui, esse item de número 228, pensariam 2 vezes em fazer o que estão fazendo. Não precisa nem estudar o Livro dos Médiuns completamente, não. Apenas esse item aqui. Tome cuidado. Vocês estão sendo presas de espíritos que gostam de fazer o mal, que desejam a sua derrocada, que desejam o seu prejuízo moral. Quer dizer, vai desencarnar, vai perceber a grande burrada que fez e vai ter que reencarnar para fazer o que fez de errado. Quer dizer, perde uma encarnação ou deixa de aproveitar aquela encarnação como deveria por causa de orgulho, por causa de vaidade. E como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito
que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam, às vezes, a odiar até mesmo as pessoas que lhes prestaram serviços. Eu conheci uma médium assim, eu já citei aqui, uma médium desse tipo, que ela refugava todo e qualquer conselho e tal, não, o espírito está certo, vocês não sabem de nada, se afastou do centro espírita. É que é isso que eles querem mesmo, né? Neutralizar o médium, um excelente médium, viu? Uma senhora, mãe de família, uma senhora já dos seus 40 e troló, quase 50 anos, né? Uma excelente médium e tal, mas quando foram avisar para ela, a senhora está sendo obsediada, tome cuidado. Ó, se afastou do centro espírita, refugou todo e qualquer conselho e saiu fora. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter com as suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Tem um nome essa obsessão aqui. É a pior das obsessões. Chama-se fascinação. É a pior das obsessões. É a pior, não existe pior que essa. A pessoa perde o senso crítico. Isso é a pior coisa que existe. Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vierem por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Essas as características, porque quando ele começa a citar aqui, ele diz assim, 2 pontos. Confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vierem por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Quando você encontrar médium assim, fuja dele. Fuja. Dali não vem boa coisa. Fuja dele. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem, pelos espíritos, pelos desencarnados que dele se servem. Se possui faculdade um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando áreas de importância e desdém quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Kardec falando, já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Se você está começando na mediunidade, se você tem mediunidade, preste muita atenção a esses conselhos dos espíritos superiores, a essas observações, é muito importante. Item de número 229. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Janaína Gouveia mudou lá para o YouTube, ou ela está assistindo pelos 2 canais. O Jorge Dal está conosco, Araçoiaba, Ceará. Obrigado pelo Jorge pela sua presença, viu? Um prazer tê-lo aqui conosco. Desculpe ter visto só agora. É que eu estava aqui lendo o livro, estudando, nós estávamos estudando e eu acabei não me dirigindo ao Facebook. Vamos lá. Ele segue dizendo o seguinte: suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande
para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isso posto, o que mais importa considerar é a natureza do espírito que o assistem. Deve ser que os assistem, né? Porque assistem aqui está no plural, habitualmente. E para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes. Muita gente quer ligada a nome, não, porque isso vem do espírito fulano de tal, assinado pelo espírito fulano de tal. Eu vi isso essa frase que eu vou citar, na Casa Transitória, que é uma casa ligada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa Casa Transitória é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mais linda. O pessoal que ali frequenta é um pessoal lindo, um pessoal bonito. A prática da caridade ali é uma comum entre as pessoas que ali frequentam. Eu frequentei mais ou menos uns 15 ou 20 dias, aproximadamente, que eu fui lá aprender a como fazer o trabalho chamado Alta de Souza, que é um trabalho feito com o objetivo de arrecadar. Naquela época a gente arrecadava alimento, remédio, tudo que as pessoas, roupa, tudo que as pessoas pudessem dar, a gente arrecadava. Então a gente saía num domingo distribuindo saquinho e mensagem, e no outro domingo recolhendo, né? Esse trabalho tem um nome. Todas as pessoas que fazem essa caravana de rua, que é chamado, tem o nome de Alta de Souza. Então eu fui lá aprender, lá na Casa Transitória. E lá eles tinham como é que chama? Um lugar que imprime coisas. Eu esqueci o nome agora. Gráfica. Isso. Desculpe pela falha. Eles tinham uma gráfica lá dentro. Aliás, era imenso aquilo. Na Avenida Condessa Elizabeth Rubiano, próximo do Corinthians, que é a avenida lateral da Marginal Tietê. Avenida Condessa Elizabeth Rubiano. Imenso, grande, enorme. Então, ajudava uma pessoa a fazer casa, pois esse que era ajudado a fazer casa ia colaborar para fazer a casa dos outros. Era uma coisa bonita, eu nunca vi coisa assim. É extraordinário. Extraordinário. Parabéns àqueles nossos irmãos, o meu carinho a eles, porque eu aprendi muito com eles. E uma das coisas que eu aprendi, essa frase eu aprendi lá dentro. Ele diz assim: não dê importância ao espírito que assinou a palavra, a mensagem, mas a palavra do espírito. Ou seja, o conteúdo da mensagem. E não aquilo que assinou. O cara pode assinar qualquer nome lá. Ele não quer Jesus, é Maria, seja lá o que for, Deus, sei lá. Mas o conteúdo condiz com a assinatura? É isso que nós temos que nos ater. Não a palavra do Espírito, mas ao Espírito da palavra. Conteúdo. Vamos lá. Seguindo. Mas a linguagem, eu vou ler novamente a frase porque é importante. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isso posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que os assistem habitualmente, e para tanto, os que mais nos deve interessar. E para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais se deve esquecer de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem. Não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito de possuí-la. Não tem mérito nenhum mesmo. Nenhum, zero. Como nós falamos, é o realejo. Nada mais. Apenas isso. É um instrumento, como o rádio é instrumento das emissoras de rádio. Nada mais. O médium não é nada. O palestrante, o médium, seja lá quem for, não é nada. Ele é um aprendiz como qualquer outro. E o pior, hein? O que tem mais responsabilidade. Ele está repetindo coisas aprendidas aqui nesses livros. Então ele sabe. Ele não pode negar que sabia.
Ele não pode alegar ignorância. Você sabia, Zé? Você sabia. Fez, adorava dar conselho para todo mundo, né? Mas por que não aplicou na própria vida? Então é o que mais tem responsabilidade. O médium é o maior responsável por si mesmo e pelos outros. Porque a mediunidade se refere ao esclarecimento da mediunidade. Ela está voltada para o esclarecimento da mediunidade. Então é de muita responsabilidade, muita. Convicto de que sua habilidade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe com uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-la através de sua bondade, de sua benevolência, da sua modéstia. O primeiro se orgulha, o mau médium, de suas relações com os espíritos superiores, não nem tão superiores assim, né? Este se humilha por se considerar sempre indigno desse favor. Quando o médium é um médium consciente, ele diz assim, olha, provavelmente essa mensagem não veio da minha parte. Provavelmente, eu não sou digno dessa mensagem. Não é falsa modéstia, é consciência. O médium precisa ser consciente de que um espírito superior só se comunica através dele se não tiver um homem melhor. Para começar. Se ele tiver um médium melhor que ele, vai se comunicar pelo outro, não por ele. Isso para começar a história, né? Então nós precisamos sim aprender a humildade. Aliás, é uma das coisas que nós estamos aqui para nos esforçar para aprender, né? Item de número 230. A instrução seguinte sobre esse assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Ele vai dar essa instrução é assinada por Erasto. Era discípulo de Paulo, se eu não me engano. Erasto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa. Jorge Dalci, trabalhamos muito com a campanha Alta de Souza. Então você conhece, né? É extraordinário fazer esse trabalho. Foi o trabalho que mais me agradou na vida, viu, Jorge? Um trabalho extraordinário, fabuloso, gostoso de fazer. Cansativo. Cansativo, porque a gente chegava exausto no final do trabalho. Mas uma delícia de ser feito. A gente sentia claramente a presença dos bons espíritos. Claramente. Sem nenhuma comunicação de qualquer médium, sem nada. A gente no final, na rua, nós acabávamos de entregar as mensagens, os saquinhos, né, que é 2 saquinhos de 1 quilo que a gente entregava, porque era pro forma, né? Ou então, quando arrecadava tudo que tinha que arrecadar, a gente parava no meio da rua, davam-se as mãos e fazíamos uma prece de encerramento do trabalho. Presença nítida dos bons, nítida. Era a coisa mais gostosa do mundo de fazer. Delicioso de fazer, um trabalho delicioso. Era esse trabalho e o trabalho de vibração de curas à distância, os 2 trabalhos com que eu mais me identifiquei. Então você sabe muito bem, né, do que eu estou falando. Muito gostoso. Parabéns para você, viu, Jorge? Esse trabalho é maravilhoso. Mas muito bem, vamos dar sequência então, vamos ver lá o que o Erasto tem a dizer a esse respeito. Já o dissemos, 2 pontos. Os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão. Olha aonde eles colocam os médiuns. Uma máquina elétrica de transmissão. O que é o rádio? Se não é uma máquina elétrica de transmissão. Não é nada. É um aparelho qualquer. Né? Aliás, não, a Umbanda chama os médiuns de aparelho. O pai Mané, o pai não sei quem, refere-se ao meu aparelho. É assim que eles se referem. Eu acho muito mais justo do que chamar de médium. É mais, vamos dizer assim, adequado, não é? Para a verdade, o significado do médium. Pois não, Celso?
Você levantou a mão, Celso? Além de chamarem de aparelho, é comum também se ouvir chamarem de cavalo. Chamarem o médico de cavalo. É verdade, concordo, é verdade mesmo. É um outro tipo de trabalho, né? Eles fazem muito bem, a Umbanda faz muito bem para muita gente, tá? É um trabalho extraordinário, os espíritos que ali trabalham também nos centros espíritas, que não se engane aquele que frequenta centro espírita, achando que centro espírita é melhor que centro de Umbanda, que não é não, tá? Os mesmos espíritos que fazem o bem lá na Umbanda fazem no centro espírita e vice-versa. Os mesmos, não tem distinção. Um espírito bom, ele está dentro do centro espírita, na Umbanda, numa igreja evangélica, numa igreja católica, onde estiver gente querendo o bem, querendo fazer o bem, promover o bem, falando do bem, lá está um bom espírito auxiliar. Os mesmos, não tem distinção. Esse negócio de baixo espiritismo já conversa para quem é ignorante. Eu já ouvi gente se referir a Umbanda desse jeito, o baixo espiritismo. E nem espiritismo é. Quer dizer, tão ignorante a pessoa que nem soube classificar. Um palestrante, hein? Um palestrante, quer dizer, sujeito... Bom, deixa pra lá, vai. Sua tarefa é de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre os dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo material do mundo encarnado, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Porque o espírito, para se comunicar, não precisa estar necessariamente ao lado do médium, ele pode estar em outro planeta, do outro lado do universo. Ele se comunica pelo pensamento, nunca se esqueçam disso. Tá? Ele pode estar ao lado do médium e pode não estar também. Por isso que ele está se referindo dessa forma aqui. Mas assim também, como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Quando eles falam em energia, não confundo com energia humana, tá? Ele está falando de energia no sentido de potência fluídica. A energia, se vocês procurarem o valor dessa palavra, aqui no nosso mundo, é força de trabalho em ação. Tem nada a ver com fluido, tá? Não confundam, por favor, não façam essa confusão. Existe um erro muito grande no meio espírita, falando, não, a energia do médium é muito boa. Não, está errado. Nós não trabalhamos mediunicamente, espiritualmente, com energia. Você usa a energia para fazer trabalho aqui no mundo material, ponto. Espiritualmente, nós nos utilizamos dos fluidos. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos agitando os fluidos, transmitindo fluidos e não energia. Beleza? Então tá. Só para fazer essa distinção, para não haver esta confusão, que é comum no meio espírita, viu? É comum haver essa confusão. Entretanto, na maioria das vezes, a influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica.
Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita são transmitidas às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior. Enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam às vezes por meio de médiuns que se envergonham de lhe servir de condutores. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos e de bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, desculpe, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas. Coisas que não têm contexto dentro da doutrina espírita, fora do contexto. Falando-se espiriticamente. Eu aprendi essa palavra espiriticamente aqui no livro do médium. Eu não conhecia essa palavra. Achei muito interessante o espírito utilizar-se dessa palavra, né? Falando espiriticamente. Muitas pessoas não dão atenção para essa frase do espírito, mas eu acho muito interessante, muito apropriada. O espírita deve estudar a doutrina espírita para falar espiriticamente. Não é? Certamente eles podem dizer, e dizem às vezes, boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso. Quem faz muito isso é o espírito pseudo-sábio. Ele utiliza-se do encarnado para, ensinando verdades, falar mentiras, ensinar mentiras, que ele coloca no contexto uma mentira muito grande e a mentira acaba pegando, a verdade não. É impressionante. No livro Nosso Lar tem mais de 30 orientações de como viver bem. O que as pessoas lembram? Da colônia espiritual. Não lembro de como utilizar-se o que lá está ensinado para viver melhor, para corrigir-se moralmente, para elevar-se moralmente. Não. Lembra-se da tal da colônia, do tal do umbral e tal. A bobajaiada toda que não existe. Né? Um monte de ilusão que não existe, que é pregado no meio espírita. Tem gente que estuda os livros ditados por esse sujeito, né? Que só veio atrapalhar, só veio trazer atraso no esclarecimento da humanidade, que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Muito grande. Né? A responsabilidade desse espírito, do grupo de 12 espíritos que o assessora, é muito grande. Não é pouca, não. Você está falando do André Luiz, André Luiz. O nome dele era Esposel Monteiro. Ele era boleiro, né? Ele era boleiro. Boleiro, ele era presidente do Flamengo. Dirigente. O nome dele era... Oh, meu Deus, tinha uma senhora que eu gostava muito, que frequentava o 3 de outubro, e ela tem o nome dele no feminino. Eu sei que o sobrenome era Monteiro Esposel, não estou conseguindo lembrar o primeiro nome. Ele mesmo declara, quem já leu o livro Nosso Lar vai lembrar do que eu estou falando, que ele era boêmio e desencaminhou uma empregada da mãe dele. Uma não, várias. Está lá, ele declara isso no livro. Como é que um espírito desse pode ser mais doutrina espírita que Allan Kardec, que os espíritos superiores? Presidente do Flamengo. É um absurdo, pô. Como é que as pessoas não se ligam, não acordam para esse tipo de realidade? Quando você estuda... chega a ser uma piada, né? Piada! Quando você estuda a doutrina dos espíritos superiores, você vê que está em oposição a isso. Olha, se duas teorias são opostas, uma é verdade e outra é mentira. Não tem como associar uma com a outra.
Eu prefiro ficar com os espíritos superiores. Eu, particularmente, fico com os espíritos superiores. Né? Mas vamos lá. Porque, no meio das boas coisas, certos espíritas hipócritas, que são os pseudo-sábios, insinuam com habilidade calculada, vejam isso, hein? Com habilidade e calculada perfídia, fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar o ouvinte de boa fé. Precisa mais, gente. Eu pergunto para vocês se precisa mais. Basta essa afirmação. Não precisa mais do que isso. Eu vou ler de novo porque é importante. Preste muita atenção, por favor. Porque no meio... Já te dou a palavra, Alexandre. Porque no meio das boas coisas, certos espíritas hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Pois não, Alexandre? Não, só para voltar ao tema anterior, Faustino Esposel. Faustino, eu lembrei, eu ia falar. Faustino Esposel, tinha uma pessoa que eu amava muito dentro da 3 de outubro, chamava Dona Faustina. Eu amava aquela senhora, eu tinha 23, 24 anos de idade, ela já tinha os seus 70 e trololó, e eu amava muito aquela senhora, nós éramos espíritos simpáticos, né? Gostava muito dela. Por isso que eu me lembro do Faustino, por causa da Dona Faustina. Me lembro, quando eu me lembro, né? Agora não lembrei. Deve-se então eliminar sem piedade, olha a palavra de Erasto, deve-se eliminar sem piedade toda palavra e toda frase, todas as frases equívocas, todas as frases equívocas, que faltou essa aqui, ó, quem corrigiu o livro acabou engolindo os esses aqui. Conservando no ditado somente o que a lógica aprova, ou o que a doutrina já ensinou. Não é à toa que os espíritos superiores vieram ditar. A doutrina é por acaso. Não é por acaso, gente. Espera aí. Eles vieram ditar por ordem de Deus, é claro, né? Por permissão de Deus, vamos colocar assim, mais especificamente, e por ordem de Jesus. Jesus é o preceptor desse trabalho. Ele é o preceptor desse trabalho. Ele começou esse trabalho há 2000 anos atrás. A doutrina espírita confirma, amplia e explica os mesmos ensinamentos dados por Jesus há 2000 anos atrás. Confirma, explica e amplia. Então, peraí, pô, aí vem um cara, um Zé Mané qualquer, ele mesmo dizia que era viciado em álcool e fumo, o seu Esposel, né? Dizer que não é nada disso e tal, que tem lugar localizado, circunscrito para ser feliz e ser infeliz. Peraí, pô, pro meu lado, por cima de mim, não. Eu não faço espiritismo para morto, não. Eu faço espiritismo para gente séria, para gente que quer aprender, que quer se esclarecer. Aí sim. Agora, para gente que estuda as obras de André Luiz, pô, peraí, meu. Ele tem muita coisa boa lá dentro. Eu acabei de falar que tem mais de 30 indicações de como viver bem. Mas aí, nesse meio, o que ele está falando aqui? Asserções mentirosas. O cara fala um monte de coisa boa, fala, não, o cara é bom. É que nem o Dir Macedo, né? Não devia ter citado o nome dele. É que nem esses pastores, né? Fala um monte de coisa boa, aí no final pede dinheiro. Pô, meu, acorda, Zé. Acorda, ele está usando o nome de Deus para enriquecer. Acorda. Tá todo mundo dormindo. Não, mas ele é bom nada. Ele quer tua grana. A mesma coisa que se ensina no meio espírita, que diz que o trabalho desses caras, Emmanuel e André Luiz, é complemento da doutrina espírita, não chega nem perto disso, nem perto. Quanto mais ser um complemento. Obras complementares. Obras complementares, que absurdo. Dão até o nome de obras complementares. Bom, é um trabalho muito bem feito desses espíritos que ele está dizendo aqui, que ele está citando. Trabalho muito bem feito, que começou lá na fundação da FEB,
Federação Espírita Brasileira. O dia que vocês se interessarem, nós podemos fazer o curso da História do Espiritismo no Brasil. Eu já sugeri aqui, ninguém se interessou. Mas o dia que vocês se interessarem, vamos fazer. Vocês vão se esclarecer muito a esse respeito, a respeito disto que Erasto está ensinando aqui. Começou lá, 1870 e bolinha. Começou esse trabalho dos espíritos ligados à Igreja Católica para desencaminhar a doutrina espírita no Brasil, para que ela não fizesse o seu trabalho de esclarecimento da sociedade, da humanidade. E até hoje eles trabalham assim, até hoje. A FEB trabalha desse jeito. A FEB não é Federação Espírita, coisa não. É o último nome que ela devia usar. De espírita ela não tem nada. A gente tem que reconhecer realmente o trabalho bem feito dessa gente, né? Não, desculpa. Desculpa, eu vou discordar de você. Eu vou me dar o direito de discordar e a gente vai concordar na discordância. Nós vamos concordar em discordar. Na realidade, eles não fizeram um trabalho bem feito. Quem faz o trabalho mal feito é o espiritinha que frequenta o centro espírita e que não estuda as obras dos espíritos superiores. O erro está aí. Porque a partir do momento que você estuda a obra dos espíritos superiores, acabou para André Luiz, Emanuel e Companhia Bela. Acabou. Acabou para essa gente. Olha, chegou ao ponto do movimento espírita brasileiro querer enfiar na cabeça de todo mundo que as obras de um italiano, que eu não vou citar o nome dele, deveria substituir a obra de Kardec. Vou citar Pietro Baldo. Eles pagaram a passagem do homem da Itália para o Brasil e porque queriam tirar a obra de Kardec da frente e colocar a obra de Pietro Baldi no lugar da obra de Kardec. Esse é o movimento espírita brasileiro. São eles que são responsáveis, não esses espíritos. Esses espíritos fazem o trabalho deles. Como nós temos livre-arbítrio, temos direito de falar, fazer e pregar o que nós quisermos. Pois não, Celso? Celso levantou a mão? Pode falar, meu irmão. Seguinte, é uma coisa muito interessante, né? Porque ao frequentarmos centros espíritas em diversas cidades, inclusive em diversos locais do Brasil, chega-se na biblioteca ou chega-se nas livrarias existentes nesses centros espíritas e nós vemos assim estantes tapadas de livros do André Luiz e do Emmanuel. E lá num cantinho a gente vê os livros do Kardec. Eu estou rindo porque é isso mesmo que você está falando. E isso olha, eu já fui a vários e mais. Isso é prática geral. Uma cidade, mais de um local do Brasil. E repete-se a mesma coisa. É prática geral. E não é só no Brasil, viu, Celso? É no mundo. Todos os centros espíritas que existem no mundo. As pessoas que estão tomando contato com o espiritismo, numa fase inicial, chegam lá e são abarrotadas, né? São abafadas com esse tipo de literatura. Né? E Celso, venho na estante lá, só livro de André Luiz e de Joana de Ângeles, a Freirinha, Emmanuel, etc. E se atiram nessa literatura, né? Eu complemento o teu raciocínio, a verdade que você está dizendo, quando tem Allan Kardec, né? Porque tem centros espíritas que sequer tem livros de Allan Kardec. A maioria é isso que você falou, né? Inclusive Allan Kardec, sim, inclusive Allan Kardec lá no cantinho da prateleira. Mas é bem provável que alguns centros espíritas tenham abolido aí a obra doutrinária mesmo, viu? Porque é o que você falou, é absolutamente aí Emanuel, André Luiz, Joana e por aí vai. Bom, é uma realidade, o que o Celso falou é uma realidade. Pois não, Dani? Eu estou falando, uma pessoa também, não vou falar o nome aqui, aí ele perguntou para mim, que eu estudava no centro espírita, né?
A gente, na época, às segundas-feiras a gente estuda o livro dos espíritos e era nas quartas o dos médiuns. Aí eu falei, dos médiuns, e você estuda no seu curso dos médiuns? A gente estuda reiki. Parei ali. Parou, tem que parar, né? Vai fazer o quê? Não tem o que conversar. Olha, não adianta uma pessoa... A próxima ação é pegar a jugular da criatura, porque não tem o que fazer. Não tem como uma pessoa altamente capacitada em medicina conversar com um curandeiro. É a mesma coisa. A comparação é muito apropriada. Não tem como. Sabe, são coisas distintíssimas. Não tem como. A pessoa não vai entender nunca. Isso sempre me lembra aquilo que já falamos aqui sobre o seu Milton. Aquele episódio lá envolvendo um rapaz que era, eu acho que era dentista, ou cirurgião dentista. Sim. Ele sentou para conversar com o seu Milton. Foi em Poços de Caldas. Ele foi lá em Minas Gerais. Aí tinha N questões lá, e sentou com vários livros em volta para questionar o seu Milton. E o seu Milton chegou e perguntou para ele o seguinte: olha, você estudou já o Espiritismo? Não, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos? Você já estudou o Livro dos Espíritos? Eu sei porque ele contou essa história para ele. Aí o cara falou, não estudei. Disse, bom, então você vai lá... Não, ele respondeu para ele assim, eu já li o Livro dos Espíritos uma vez. Ele falou, então agora você vai e estuda com a profundidade necessária, depois nós conversamos. Eu sei porque ele contou aqui em casa. O seu Milton contou isso aqui para mim aqui em casa. Entendeu? Mas o seu Milton, ele tem N exemplos disso. Ele foi quase bater em São João da Boa Vista, quase ele apanhou. Vocês acreditam nisso? Ele quase apanhou, mas literalmente, quase apanhou. Ele saiu correndo da cidade. Tal é o fanatismo dessa gente. Eles são obsediados por fascinação. É um movimento fascinatório, lamentavelmente. A gente fala isso lamentando muito o que a gente está falando. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos ver se a gente consegue acabar esse capítulo hoje. Se vocês me derem a liberdade... Não, vamos ter que parar, já é 21 horas, não vai ter jeito. Vai ainda uns 5 minutos ou mais para acabar e tem muita coisa para comentar aqui. Então eu vou parar aqui nessa última frase aqui, a gente vai anotar para a gente retomar no próximo... ou retomar do começo, que acho que é importante, né? Na próxima quarta-feira. Ele diz assim, as comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados. Os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantados e experientes, é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, porque será sempre impiedosamente descoberto. Aconteceu aqui no Brasil, eles fizeram isso, nós lamentavelmente tivemos gente de capacidade traduzindo a obra de Kardec, que num determinado, em 1920, você pega Guilhom Ribeiro, vernaculista, um cara, olha, a melhor tradução do Livro dos Espíritos é de Guilhom Ribeiro. Eu gosto do professor, porque o professor ele procura traduzir com muita fidelidade a obra de Kardec. Mas Guilhom Ribeiro é melhor que ele na tradução. Guilhom Ribeiro, em 1920, eu tenho a obra, eu tenho o original do que eu estou falando, não estou falando de ouvir falar, não. Eu ouvi falar muito disso e fui procurar na internet e consegui os livros originais. Em 1920, Guilhom Ribeiro traduz uma obra chamada Os Quatro Evangelhos de Rustang. Com uma crítica de Rustang a Kardec, porque ele submeteu a obra à apreciação de Kardec, está lá na Revista Espírita, 1860, 58, 59, 60, 61, se eu não me engano, 64, se não me falha a memória, está lá a resposta de Kardec sobre a avaliação da obra de Rustang. Ele diz na avaliação dele, eu vou falar com as minhas palavras, mais ou menos o seguinte, ele diz assim,
todo espírita sério que ler essa obra vai aproveitar muito o bom conteúdo dela. Mas eu citaria duas coisas. Primeiro, os 3 tomos, é chamado os 4 evangelhos porque refere-se aos 4 evangelhos de Jesus, né? Por isso é chamado os 4 evangelhos. Mas é editado em 3 tomos. Eu resumiria os 3 tomos num tomo só. Primeira coisa que ele falou para o autor. Segundo, quanto ao corpo fluídico de Jesus, imaterial de Jesus, eu postergo isso à posteridade, à avaliação da posteridade, a confirmar essa afirmação ou não. Ele sabia que era mentira. Ele sabia, mas como ele era muito urbano, muito educado, ele não quis desmentir o que estava afirmado na obra de Rustang. Mesmo sabendo disso, Guilhom Ribeiro, ele traduz a obra com a crítica de Guilhom Ribeiro a Kardec, chamando essa obra de a revelação da revelação. Olha que nível, que ponto essa gente estava obsediada. Olha a que ponto. Então, esta é a realidade da história, uma parcela muito pequenininha da história do espiritismo no Brasil. É importante saber, é importante conhecer, porque quem não conhece a sua história está sujeito a cometer erros graves. Eu estou falando da história do espiritismo. Se você se diz espírita, você precisa conhecer essa história. A história do espiritismo no Brasil é muito importante. Gente, se vocês me autorizarem, nós vamos voltar no início desse item de número 230 na próxima quarta-feira. Tá bem? Então, por favor, anotem aí, para a gente retomar. Eu vou retomar do início por causa da sequência de raciocínio, de afirmações, e um acaba afirmando o outro, então é importante que a gente recordar. Tá bem assim, para vocês? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma afirmação, algum acréscimo de esclarecimento? O Itamar Fagundes escreveu. O Itamar sempre clica lá na nossa página do Facebook, ele sempre curte as mensagens, mas hoje ele está assistindo, pelo menos entrou aí. Boa noite e gratidão sempre, obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Itamar, pela sua presença. Jorge escreveu, o importante é levar a palavra de amor e caridade. É verdade, viu, Jorge? É sempre muito importante, né? O espírita fazer esse trabalho que os espíritos superiores indicam que seja feito para esclarecimento da humanidade, levar o amor, a compreensão, a caridade, que é muito importante. Mas caridade é uma coisa muito ampla, nós precisamos ver a palavra caridade no seu sentido amplo, porque às vezes as pessoas fazem caridade, participam desse trabalho Alta de Souza que eu falei, mas não são pacientes com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, não faz a caridade dentro de casa. A caridade tem que começar dentro de casa, não é fora, não é na campanha Alta de Souza, né? É dentro de casa que tem que começar a caridade. Vou fazer uma ilustração aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pois não. Sim, eu só queria fazer uma consideração, porque cada vez que nós falamos aqui, principalmente quando eu me manifesto, aqui vai um esclarecimento a quem estiver nos ouvindo aí pelos canais, cada vez que eu me manifesto falando contrariamente, né, até radicalmente, de forma contrária, a toda a literatura fora de Kardec, porque fora de Kardec, né, não há espiritismo, é importante que se esclareça isso, é sempre com um tom educativo. O meu interesse é sempre esse, é muito mais esclarecedor e educativo do que qualquer outra condição que possa aparecer, né? Justamente para poder levar essa informação, esse esclarecimento, de que se você realmente quiser estudar, conhecer, buscar esclarecimento sobre o que é a doutrina espírita, procure nas obras doutrinárias, que são 5 livros. Não vou nem citá-los aqui, mas são 5 livros da doutrina espírita. Até vou citar os livros dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese.
Esses 5 livros, aí constam a doutrina espírita. O resto, como nós cansamos de falar aqui, e o nosso amigo Luiz sempre fala, é romance. Então, se você quiser acreditar em romance, acredite, mas não diga que é espiritismo. Então é sempre esse ponto que é importante esclarecer. Nunca é com a intenção de ofender ou denegrir quem quer que seja, é claro, evidente. Não há esse propósito em denegrir quem quer que seja, especialmente o médium que anotou essas obras, especialmente o Chico era um cara excepcional, eu sempre falo isso, humanista. O Chico era um cara extraordinário, não tenho o que falar do Chico. Eu sei da vida do Chico. Quando eu comecei na doutrina espírita, na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, todo final de semana, ou quase todo final de semana, em um grupo da 3 de outubro, lá em Uberaba. O Chico é tudo isso que falam dele, um cara humilde, simples, desprendido das coisas. O problema é que essas obras estão agregadas ao nome do Chico. As pessoas não fazem essa distinção entre médium e espírito comunicante. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando alguém fala contra André Luiz, está falando contra o Chico. Não teve um cara do norte aí, eu não lembro que cidade que era, fala, eu vou em Jaú conversar com você. Desse jeito, me ameaçando, rapaz. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, Entendeu? Eu estava preocupadíssimo com o cara, né? Nossa, eu nem dormi aquela noite. Né? Mas esse é o problema. O pessoal faz essa associação entre as obras de André Luiz, Emanuel, e o Chico. O Chico não tem nada a ver com a história, pô. O Chico foi apenas um bom médium, que reproduziu, entre outras coisas, essas falsidades. Mas ele escreveu, por exemplo, as cartas para as mães. Aquilo é uma obra-prima. Parnaso de Além-Túmulo, uma obra-prima. Né? Coisas muito boas. Mas o que pega é Parnaso de Além-Túmulo, que a turma fala? É do Parnaso de Além-Túmulo? É das cartas para as mães? Que o pessoal fala? Não, o pessoal fala de Nosso Lar. Filme. Já estamos no 3º ou 4º. Já acho que vai para o 4º, A Vingança. Né? Porque não é possível, pô. Mas tudo bem, vai. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá, então. Eu convido os meus caros irmãos, amigos e confrades da nossa querida doutrina dos Espíritos a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia para voltarmos o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas vibrações e mentalizarmos o nosso querido Mestre Jesus, aquele que é modelo e guia de toda a humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas e muita alegria de viver, para que nós possamos trabalhar e dignificarmos a vida e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.